E aí, meus amigos, Revisão PGE, tudo certo? Vamos continuar falando de poder de polícia, tá? Essa é a parte 2 desse assunto, para a gente finalizar tudo de importante que tem para a gente saber sobre esse fundamental tema do direito administrativo. Vamos lá. O que a gente vai começar analisando agora é o ciclo de polícia. Ciclo de polícia é uma teoria, tá? Criação doutrinária que foi encampada pelo STJ e como ela tem alguns efeitos práticos relevantes, tem muita importância para fins de concursos, é comum cair em questões abordando o ciclo de polícia, tá? Vamos ver isso a partir de agora. Seguinte, o ciclo de polícia, ele tem 4 fases. Ele vai dizer o seguinte, olha, o poder de polícia, ele não é uma manifestação única do Estado. Ele ocorre ao longo de todo um processo de manifestações estatais. E esse processo todo pode ser resumido em 4 fases, tá? A primeira fase é a legislação ou ordem de polícia. É quando o poder público cria normas gerais e abstratas para exercer o poder de polícia, ou seja, para restringir a liberdade ou a propriedade das pessoas, tá? Por força do princípio da legalidade, essa fase ocorre através de lei. Então, sempre fazendo analogia aqui com o trânsito no Brasil, porque o trânsito no Brasil é sempre exemplo muito bom de poder de polícia, aqui nós temos o CTB, tá? O Código de Trânsito Brasileiro. É a nossa legislação e é a primeira fase do poder de polícia quando se trata de trânsito. Depois nós temos a fase do consentimento de polícia. Nessa fase, o poder público ele vai concordar que alguém faça determinada atividade. Essa concordância do poder público pode ser através de um ato vinculado, que aí vai ser uma licença, ou de um ato discricionário, uma mera autorização. Voltando ao exemplo do trânsito, esse é o momento em que você pega a sua carteira de habilitação. A carteira de habilitação é uma licença, é um ato vinculado. E nesse ato, o poder público ele está consentindo, ou seja, ele está permitindo que você possa dirigir um veículo automotor. Essa é a fase do consentimento de polícia. Depois nós temos a fase da fiscalização de polícia. Aqui, nessa terceira fase, o poder público ele já criou a norma, já autorizou que os particulares exerçam aquela atividade, agora ele está fiscalizando este exercício da atividade. Aqui é quando você vê, por exemplo, esses radares de trânsito na rodovia. É justamente essa fase de fiscalização do poder de polícia. E a quarta e última fase do ciclo de polícia é a fase da sanção. Aqui é quando o poder público ele efetivamente aplica multa para aquele motorista que atravessou o sinal vermelho. É quando ele apreende mercadorias que estão sendo vendidas de forma irregular em algum mercado. Enfim, nessa fase aqui, o poder público ele vai sancionar, ele vai punir os particulares que descumpriram as regras do poder de polícia, tá? Por que que isso é importante? Por que que você precisa conhecer essas 4 fases? Porque ela altera o momento em que o poder público pode terceirizar o poder de polícia, tá? Olha só, olha esse julgado aqui do STJ para você entender isso. As atividades que envolvem a consecução do poder de polícia podem ser sumariamente divididas em 4 grupos, a saber, legislação, consentimento, fiscalização e sanção. Até aqui só falou o que a gente já estudou, agora que vem a novidade. Somente os atos relativos ao consentimento e à fiscalização, ou seja, os atos 2 e 3 aqui, são delegáveis, tá? Pois aqueles referentes à legislação e à sanção derivam do poder de coerção do poder público. Então, olha só, as fases de legislação, a primeira, e de sanção, a última, em nenhuma hipótese podem ser delegadas a entidades privadas, tá? Pelo amor de Deus, memoriza isso, leva isso para sua prova. É muito cobrado esse assunto, tá? Legislação e principalmente sanção não podem ser delegados. Já o consentimento de polícia e a fiscalização podem sim ser delegadas a entidades privadas, tá? Olha só,
Vamos ver agora algumas vezes que isso foi cobrado em prova. Para juiz na Bahia, agora em 2019, o poder de polícia administrativo pode ser delegado à sociedade de economia mista que explore serviço público. Ué, é verdade. A sociedade de economia mista é um ente da administração pública? É, a administração pública indireta é um ente privado. O poder de polícia pode ser concedido a entidades privadas? Pode sim, tá? Especialmente se for da administração indireta, a qual poderá praticar atos de fiscalização. Ato de fiscalização pode ser feito por essa atividade que recebeu a delegação? Pode. E aplicar multas. Opa, peraí. Aplicar multa é a quarta fase do poder de polícia. Essa fase pode ser delegada? Jamais, tá? Por isso está errada essa questão. Olha só que o erro foi só na última palavra do enunciado. Todo o resto está certo. Realmente, a sociedade de economia mista que explora serviço público pode sim exercer poder de polícia e ela pode praticar atos de fiscalização. Ela só não poderá aplicar as multas. Mais uma agora para defensor público em São Paulo, também este ano de 2019. Em relação ao poder de polícia administrativo, considere as assertivas abaixo. O poder de polícia administrativo poderá ser delegado. Opa, até aqui é verdade. Mediante lei específica. Verdade também. A entes da administração indireta. É verdade, tá? Perfeito esse enunciado. De fato, o poder de polícia ele pode ser delegado a entes da administração indireta, tanto entes de direito público, às autarquias, quanto entes de direito privado, as empresas públicas e sociedades de economia mista podem receber essa delegação, tá? E ela sempre ocorrerá através de lei específica. Perfeito esse enunciado. Ok? E vamos para uma questão bem específica agora. Conselhos profissionais podem exercer poder de polícia? Quem são os conselhos profissionais? São aquelas entidades que fiscalizam a atividade de determinada profissão no Brasil, tá? O Supremo entende que esses conselhos são autarquias. São autarquias muito especiais, mas são autarquias, tá? Exemplo, o CREA, o Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura, o CRM, Conselho Regional de Medicina, CFM, mesma coisa, Conselho Federal de Medicina. Todos eles são autarquias na visão do Supremo, e é o que você vai levar para sua prova, e eles podem sim exercer poder de polícia. Olha só o julgado. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que a atividade fiscalizatória exercida pelos conselhos profissionais decorre da delegação do poder de polícia e está inserida no âmbito do direito administrativo. Então, olha só, aqui já deixa muito claro, a atividade de fiscalização dos conselhos é poder de polícia, não podendo ser considerada relação de trabalho e, por consequência, não está incluída na esfera da competência da justiça trabalhista. Esse julgado aqui, para deixar muito claro que o que os conselhos de fiscalização profissional exercem é poder de polícia. E esse outro julgado aqui vai falar o seguinte: os conselhos de fiscalização profissional, posto autarquias, ou seja, que reconhece a natureza jurídica de autarquia para os conselhos, criadas por lei e ostentando personalidade jurídica de direito público, claro, por isso é uma autarquia, exercendo atividade tipicamente pública, qual seja a fiscalização do exercício profissional, submetem-se às regras encartadas no artigo 37, inciso 2 da Constituição Federal, quando da contratação de servidores. Beleza, aqui não está especificamente no nosso assunto, mas, já para deixar claro, os servidores contratados por CREA, CFM e demais entidades de conselhos profissionais são contratados mediante concurso público, tá? Com exceção da OAB. Por que exceção da OAB? Porque o Supremo entende que a OAB é uma autarquia sui generis e que ela pega tudo que é bom do direito público e dispensa tudo aquilo que é limitação do direito público. É uma situação realmente muito vantajosa da OAB, conforme reconhece o Supremo. Tá? E olha só aqui, continuando o julgado, a fiscalização das profissões, por se tratar de uma atividade típica de Estado que abrange o poder de polícia,
de tributar e de punir não pode ser delegada. Então, olha só, essa fiscalização aqui, ela não pode ser delegada para empresas, tá? Para entidades privadas que não participem da administração indireta. Esse é o entendimento do STJ, tá? Com exceção da Ordem dos Advogados do Brasil. Vamos lá? Olha só, questão aqui na PGE Pernambuco 2018. À luz da jurisprudência dos tribunais superiores sobre o poder de polícia, o poder disciplinar, o poder normativo e o dever de probidade na administração pública, assinale a opção correta. Cabe aos conselhos regionais de farmácia, no exercício do poder de polícia, licenciar e fiscalizar as condições de funcionamento dos estabelecimentos farmacêuticos. Essa questão aqui é muito capciosa, tá? Porque olha só, os conselhos regionais de farmácia, eles exercem poder de polícia? Exercem sim. E com isso eles vão licenciar e fiscalizar? Vão. Só que não as farmácias, e sim os farmacêuticos, tá? Porque olha só, um conselho regional de farmácia ou conselho regional de engenharia e arquitetura, eles não atuam sobre o comércio, sobre as atividades privadas. Eles atuam sobre as atividades dos profissionais daquela área. Então, o Conselho Regional de Farmácia vai tratar da regulamentação da profissão do farmacêutico e não da fiscalização e da regulamentação das farmácias, tá? Quem fará esse trabalho com as farmácias é a vigilância sanitária, ok? Por isso está errada a questão. E mais uma questão aqui pra gente, o poder de polícia, ele é autoexecutório, ou seja, o poder público, ele pode executar por conta própria o poder de polícia ou ele precisa pedir autorização do poder judiciário? Olha só, a autoexecutoriedade consiste na possibilidade assegurada à administração de utilizar os próprios meios de que dispõe para colocar em prática suas decisões, independentemente de autorização do poder judiciário. Então é exatamente essa questão. A administração pública, no exercício do poder de polícia, pode atuar sem pedir autorização para o poder judiciário? Pode sim. Olha só um julgado aqui que vai dizer mais. Vai dizer não só que pode atuar, mas que, se preciso for, mesmo sendo um ato autoexecutório, ele pode sim se socorrer também do poder judiciário. Olha só. Verifica-se configurado o interesse de agir, visto que a autoexecutoriedade afeita a pessoa política não retira desta a pretensão e valer-se de decisão judicial que lhe assegure a providência fática que almeja, pois nem sempre as medidas tomadas pela administração no exercício de poder de polícia são suficientes, tá? Então, olha só, vamos ter que dar um exemplo aqui para você conseguir visualizar a situação. Imagine o seguinte, tá lá o poder público, e o poder público verifica que determinado restaurante está vendendo comida fora do prazo de validade, ok? A vigilância sanitária, no uso do poder de polícia, pode ir lá e mandar lacrar aquele restaurante, ou seja, fecha o restaurante e não pode mais servir comida aqui? Pode sim, tá? E para fazer isso, precisa pedir autorização para o Poder Judiciário? Não precisa. Essa é a característica da autoexecutoriedade. Pode ser executado sem pedir autorização para o Poder Judiciário. Agora, e se a vigilância sanitária quiser pedir essa chancela do Poder Judiciário? Se a vigilância sanitária entende que naquela situação prática não basta ela agir por conta própria, ela precisa que o Poder Judiciário autorize. O poder público, nesse caso a vigilância sanitária, pode fazer isso ou vai faltar interesse de agir nessa ação, ou seja, vai faltar uma condição da ação? O STJ entende que tem interesse de agir sim, tá? Mesmo o poder de polícia sendo autoexecutório, o administrador ele pode se socorrer do poder judiciário se achar que isso é interessante no caso concreto. Bem interessante essa decisão do STJ. E olha só, uma questão aqui para delegado da Polícia Civil. Acerca do poder de polícia, poder conferido à administração pública para impor limites ao exercício de direitos e de atividades individuais em funções do interesse público,
Julgue o próximo item. São características do poder de polícia a discricionariedade, a autoexecutoriedade e a coercibilidade. A autoexecutoriedade nós já vimos. Eu trouxe essa questão aqui justamente para a gente analisar os outros dois elementos, tá? O poder de polícia, ele é discricionário? Esse assunto, ele tem divergência doutrinária, mas prevalece que o poder de polícia é discricionário, tá? É claro que essa discricionariedade ela é bem limitada, mas dentro dessa limitação, o gestor público, ele tem alguma margem para decidir se vai atuar ou não. Por exemplo, a vigilância sanitária pode escolher quais restaurantes ela vai fiscalizar naquele mês. Enfim, existe uma margem de discricionariedade para os gestores. Por isso que o poder de polícia, ele é discricionário. É autoexecutável, como nós já vimos, e ele também é coercitivo, ele goza de coercibilidade. Um bom exemplo é, inclusive, no que eu dei agora há pouco, da vigilância sanitária que vai lá e determina que seja fechado um restaurante. Veja, que é algo mais coercitivo do que determinar que se feche um estabelecimento comercial e o poder público, no exercício do poder de polícia, pode fazê-lo. Por isso está correta essa alternativa. Mais uma aqui, para promotor em Minas Gerais. No exercício do poder de polícia, a administração pública dispõe de discricionariedade. Até aqui está certo. O que significa que detém relativa liberdade de atuação quanto à oportunidade e conveniência para a sua prática. Verdade, você já aprendeu lá em atos administrativos que a discricionariedade está justamente aqui na oportunidade e conveniência. E essa discricionariedade ela é só relativa, ela não é absoluta. Ok. Escolhendo o momento e o conteúdo do ato, sempre nos limites da lei, obviamente, para atender a finalidade do interesse público e do bem comum. Perfeito! Eu trouxe essa questão aqui porque ela praticamente define o que é a discricionariedade do poder de polícia, tá? Essa discricionariedade é uma relativa liberdade que vai verificar a oportunidade e conveniência da prática do poder de polícia, escolhendo o motivo e o conteúdo do ato, e sempre visando o quê? O interesse público e o bem comum. Por isso está correta essa alternativa. E agora, para fechar poder de polícia, a nossa última questão aqui é a seguinte: as sanções decorrentes do poder de polícia prescrevem? Qual o prazo? Obviamente prescrevem, tá? E qual é o prazo? Nós vamos achar na Lei 9873. Mas olha só o detalhe aqui. Esse detalhe é capcioso. Prescreve em 5 anos a ação punitiva da administração pública federal, tá? Então, olha só. Esse artigo 1º, ele só se aplica para a administração pública federal, direta e indireta, quando está exercendo o poder de polícia. Então, qual é o prazo prescricional? 5 anos. Até aqui, ok. Geralmente, em direito administrativo, os prazos prescricionais são de 5 anos. Então, aqui nós estamos na regra. Porém, aqui nós já temos uma exceção. Olha só o parágrafo 1º. Incide a prescrição no procedimento administrativo paralisado por mais de 3 anos. Então, olha só. Nesse caso aqui, incide essa prescrição intercorrente, tá? Existe prescrição intercorrente no processo administrativo decorrente do poder de polícia? Existe sim, tá? Incide essa prescrição intercorrente. E qual é o prazo? Na esfera federal é de 3 anos, ok? E o parágrafo 2º. Quando o fato objeto da ação punitiva da administração também constituir crime, a prescrição reger-se-á pelo prazo previsto na lei penal. Então, a regra aqui é que seja de 3 anos. Contudo, olha só este julgado do STJ. Nos termos da jurisprudência do STJ, as disposições contidas na Lei 9873 não são aplicáveis às ações administrativas punitivas desenvolvidas por estados e municípios, pois o seu artigo 1º é expresso a limitar sua incidência no plano federal. Assim, inexistindo legislação local específica, incide, no caso, o prazo prescricional previsto no artigo 1º do Decreto 20.910. Esse prazo aqui é de 5 anos também. Então, olha só, qual é o prazo prescricional da ação punitiva decorrente do poder de polícia? É
5 anos, tá? E em caso de paralisação do procedimento administrativo, tem prescrição intercorrente? Tem sim. Qual é o prazo? Na esfera federal é de 3 anos, por força do parágrafo 1º do artigo 1º da Lei 9873. Contudo, para estados e municípios, vai valer o regramento próprio dos estados e municípios. Se eles não tiverem regramento próprio, o prazo é de 5 anos, porque você vai aplicar, por analogia, o prazo aqui do Decreto 20.910 e não o prazo do parágrafo 1º. Esse é o entendimento do STJ, perfeito? Com isso, nós encerramos Poder de Polícia. Essas aulas foram um pouquinho longas, mas é porque esse assunto ele merece uma análise detalhada. É isso aí e vamos juntos.